Good morning, folks! Coragem, estamos quase lá, é quase sexta-feira. Não desespere. Bom, mas como ainda não é sexta-feira e nós temos uma série de assuntos para tratar, let's do it! E por onde é que eu queria começar hoje? Olha, por dois avisos, por dois alertas. Primeiro, ainda não sei se vamos ter think tank hoje, porque não sei o estado em que está um dos três que faz o programa. E, portanto, fica o alerta. Se der para fazer, faremos a partir das 18 horas. Caso contrário, tentaremos fazer amanhã. Segundo alerta, eu gostava de recordar, antes de irmos ao outro ponto, recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, no checkout, escreve lá no cupom promocional Camilo e tem um desconto de 10%. E mais, depois há aquelas promoções semanais, entre as quais aquelas que eu esta semana tenho vindo aqui a divulgar no canal. Feito esse disclosure, deixe-me só lembrar que este fim de semana voltaremos a ter o Desejo Imediato e não tivemos na semana passada porque um de nós estava sem voz. No caso, em apreço, a doutora Maria do Céu Santo. Bom, feitos estes alertas, vamos então ao... já agora só um pormenor. Na próxima sexta-feira vamos ter mais uma edição do Corporate Vision, ou se quiser Corporate Vision, e vai ser sobre os impostos, imagine só, impostos do setor imobiliário. Agora sim, without further ado, let's do it! Por onde é que vamos começar? Pelo período de ordem do dia, para fazer uma pergunta sobre um assunto que eu não cheguei aqui a tratar ontem. E a pergunta é esta: a festa à volta da Cimeira Social no Porto custou, está preparado? 1 milhão de euros. Eu vi esta notícia num dos jornais nos últimos dias, salvo erro no Correio da Manhã. Eu não sei se é verdade. Bom, já agora não vamos fazer demagogia. Estas festinhas são inevitáveis, festinhas, a propósito destes encontros. Mas o que não está bem aqui é o montante, 1 milhão de euros, mas sobretudo outra coisa que depois nos escapa. Porque normalmente nós olhamos para os números e não olhamos para o que está por trás dos números. E o que é que está por trás dos números, segundo aquilo que a imprensa relatou? O facto de tudo aquilo que foi contratado com fornecedores ter sido por ajuste direto. Vão-me dizer, lá está você com demagogia, para um encontro daqueles tinha que se abrir um concurso público. Bom, a questão não é abrir concurso público ou não, aqui a questão é saber se fez uma auscultação ao mercado em geral. E porquê é que eu digo isto? Porque normalmente é nestes pormenores, nestas insignificâncias, que se escondem negócios que favorecem amigos. Ora, este governo é useiro e vezeiro em histórias muito pouco esclarecidas sobre empresas que aparecem a prestar serviços que ninguém conhecia, ou então que era de uma área de atividade completamente diferente, ou então que foram criadas para o efeito. Portanto, é aqui que o contribuinte, o cidadão, tem de estar atento. Normalmente as pessoas dizem assim, todos fazem. Who the fuck cares? Se eu não estiver atento, é óbvio que todos fazem. E isto é dinheiro do contribuinte. Bom, além de um problema de moralidade e ética na política. Bem, eu ontem vinha no carro e estava a ouvir uma história sobre o leilão da tiara de diamantes e safira da Rainha Dona Maria, que foi a leilão em Geneve, salvo erro, pela mão da Christie's. E eu recordava-me que alguma coisa me fazia impressão. Porque a tiara foi arrematada, parece que por os investidores de Londres, por 1,3 milhões de euros. Ora, quando a tiara foi levada, para já, só a tiara a ser levada a leilão, se me ponem los pelos de punta, percebe? Eu já vou explicar porquê. Mas de repente estava a ouvir aqui a dizer, mas eu lembro de ter lido uma notícia sobre isto há poucos meses. E, efetivamente, cheguei a casa, Google com ele e descobri a história. Isto já era conhecido, já sabia que ia a leilão. E na altura o governo português foi questionado. Então não vão fazer nada? Não vão tentar ir ao leilão ou comprar aquilo ia a leilão? Bom, parece que a Direção-Geral do Património de facto foi alertada, estava a seguir o assunto. Seguiu tanto que as últimas licitações, por aquilo que eu percebi do leilão, não foram acompanhadas pelo Estado português. Isto, como eu disse há bocadinho, se me ponem los pelos de punta. Nós temos uma história de 900 anos.
nós já fomos um país da Europa, antes do terremoto de 1755, onde abundavam elementos de cultura em Lisboa e em Portugal. Nós temos um património do período das dinastias, que é uma coisa de honrar. Faz-me impressão como é que o governo português estoura dinheiro em tudo e mais alguma coisa e não teve 1.300.000 euros para comprar a tiara da Rainha Dona Maria para pôr no museu em Portugal. Faz-me impressão. E já nem vou recorrer à história da TAP que eu falei aqui ontem, que expliquei que o dinheiro para a TAP falta noutros sítios. Faz-me impressão é ver o governo arranjar forma de ir gastar dinheiro nas tais vias rodoviárias que Bruxelas não autorizou ao abrigo do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e não tem os míseros 1.300.000 euros para ir licitar a tiara da Rainha Dona Maria. Faz-me impressão. A sério, deixa-me incomodado. E deixa-me incomodado aquela nulidade que se chama Graça Fonseca, mais a malta que gravita à volta dele. Deixa-me, sinceramente, deixa-me indignado. Desculpe lá, isto faz parte da nossa memória coletiva, isto faz parte da nossa história. Aquela tiara nunca devia ter sido arrematada por outras pessoas que não fosse o Estado português. Bem, ontem ficámos a saber que os gabinetes dos políticos estão fora do plano de prevenção da corrupção. E não foi só os gabinetes dos políticos. Deixa-me fazer uma pergunta, mas por carga d'água? Então, mas os gabinetes políticos, pá, nós temos a história, o Sócrates está a ser julgado, não é? O juiz acusou-o de utilizar o cargo para mercadejar. Depois destes exemplos, nós ainda deixamos estas coisas de fora? É isso? Pá, olha, explique-me isto, que eu não consigo. Ponto seguinte, assim de repente, de um momento para o outro, caído do céu, bom, não posso dizer caído do céu porque eles são os ateus lá no governo, mas caído, já agora uma coisa, o segundo canal da RTP ontem não podia ter passado as imagens de Fátima? Não? Pronto, é só um pormenor. Sim, é um canal público, não estou a falar dos outros, estou a falar do canal público. Caído do céu, ficámos a saber ontem que muito em breve o Odmira vai ter resolvido o problema das casas para os imigrantes. Assim, do pé para a mão. Parece que, de repente, assim por milagre do Espírito Santo, peço desculpa aos ateus que não acreditam nisto, apareceram casas. What the fuck? Bom dia, mais um fã da cor do dinheiro. What the fuck? O que é que impediu o governo e a autarquia de ter encontrado estas referidas casas há um mês, há 2 meses, olha, há uma escassa semana, ou antes de irem fazer aquela porcaria, aquela pouca vergonha que foi uma invasão quase manu militare do Zemar. Você já percebeu porque é que foram as críticas que desde o início eu lancei ao Alberto Guerreiro, que é o Presidente da Câmara Municipal de Odmira? Bom, das duas uma, ou este senhor andou de mão dada com tudo isto e tinha conhecimento, depois apareceu a fazer figura de que eu denunciei não sei o quê, ou então está com medo, ou então, a expressão é esta, borrou-se todo de medo, não é? Com receio de levantar ali um problema e afetar o Partido Socialista. Pá, não sei. Eu sei que isto é uma falta de vergonha inacreditável. E eu sei que isto é a prova de que o socialismo, quando quer mostrar que manda, é pior do que as ditaduras. Foi aquilo que aconteceu em Odmira, está a perceber? O governo tinha múltiplas opções para estar a fazer aquilo, percebe? O governo tinha muitas soluções para evitar uma brincadeira daquelas. Não o fez porque não quis. E quis dar uma prova de força, quis dar uma prova do tal socialismo, não só para esconder outras coisas, mas porque provavelmente Eduardo Cabrita dá muito jeito a António Costa para fazer estas figuras e depois ir buscar os votos do Bloco de Esquerda e do PCP na discussão do próximo Orçamento de Estado. Ponto seguinte e último deste período de ordem do dia, mais uma botada da OMS. Ontem um painel, a quem a OMS pediu um estudo, acusou os governos de não terem prevenido a pandemia, que era possível evitar. Eu adoro estes idiotas que acertam no Totoluto à segunda-feira. Já agora, gostava de conhecer melhor os pormenores desse relatório, porque gostava de perguntar se porque é que não foram ao país onde saiu tudo isto para divulgar informação atempada. Também gostava de ver isso. Vamos então ao programa de hoje.
E ao assunto principal. Desculpe lá trazer-me o futebol, mas não é o futebol, é as suas derivações, novamente para este assunto. Mas, à medida em que nós vamos conhecendo pormenores sobre o que aconteceu antes de ontem à noite, com a violência à volta dos festejos por causa de um campeonato, ainda ficamos mais arrepiados. Então é assim. Só um problema, os assuntos que eu não tratei. Eu não tratei ainda a história da escassez de habitação, não tratei os rastreios das oncologias no SNS, vai ficar tudo para amanhã. E não tratei uma outra coisa muito importante. Ontem o Correio da Manhã dizia que 60% dos portugueses ganham menos de 800 euros. Ouviu bem? 60% dos portugueses ganham menos de 800 euros. Eu hei de tratar estes assuntos amanhã, dê por onde der. Bom, e hoje, a capa do Público, que finalmente parece que a imprensa portuguesa acordou. O Público diz hoje que a subida das taxas de juros já custou mais 80 milhões de euros a Portugal do que há semanas atrás. É bom ver isto. Há um mês e meio o Eco, honra seja feita, o jornal online Eco colocou na manchete quanto é que custava a subida do custo de endividamento de Portugal, que já começou a subir há vários meses. A propósito, o Governo continua sem ver as entrevistas da Cristina Casalinho ao Público há pouco mais de um mês, não é? Continua. Então fica, a Cristina Casalinho é a senhora que gera o IGCP, o Instituto que emite dívida e gera dívida pública em Portugal. Sou competitíssima. Eu até acho que em certas coisas aqui no passado recente até foi competente demais. Eu hei de explicar isso um dia destes. Bom, mas dizia eu, este assunto também vai ser tratado, não sei se amanhã, se brevemente. Bom, então vamos lá. Repara uma coisa, sabe o que é que eu depois fui fazer o timeline disto tudo? A fita do tempo. E a fita do tempo começou-me a mostrar ajuntamentos junto ao Estado a partir das 3 da tarde. Depois, quando o Presidente da República e o Primeiro-Ministro vieram declarar publicamente parabéns e tal, mas cuidado, ainda não acabou a pandemia, com uma bonomia fantástica que eu não vi quando eles tratam de outros assuntos. De repente, fiquei assim a pensar, espera aí, então eles estão a ver o que vai acontecer. E não fazem nada. Nem dão ordens à polícia, o Ministério da Administração Interna não faz nada. Fiquei eu a pensar para mim, como eu lhe expliquei ontem. Mas como você sabe, correu tudo mal. E ontem houve duas coisas fantásticas. Toda a gente sacudiu a água do capote, como você viu. O clube veio logo dizer assim, não, isto foi combinado com a Câmara Municipal de Lisboa, com a PSP. Bem, de repente o Medina vem dizer, não, pois, está bem, mas isto era impossível de prever, não sei o quê. Bom, depois o Governo vem dizer, bom, já mandámos abrir um inquérito interno, ao maio. Mas pior do que isso, o Presidente da República, de repente, aparece a dizer, olha, quem devia prevenir não preveniu. Meus senhores, desculpem lá, isto é sacudir a água do capote. É fugir com o rabo à seringa, como diz o povo. Não pode ser, não é? Há um responsável para isto, tem que haver um responsável para isto. Já agora uma coisa, quando o Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro vieram falar, já tinha havido os primeiros confrontos. Percebe? Com a polícia. Ninguém fez nada. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é porquê é que você acha que não foi feito nada? Quer a resposta? É muito evidente. Olha, a Câmara Municipal de Lisboa não quis chatices para o Governo, nem para a Câmara Municipal de Lisboa, porque se tivessem proibido aquilo, ou seja, a prevenção, teriam sido insultados. Se tivessem mandado a polícia para cima daquilo, era uma chatice e ficavam impopulares. O Governo a mesma coisa. O Primeiro-Ministro teve medo da reação popular. Impopularidade, quer dizer, já viu o que era? Centenas de milhares de adeptos de um clube virem dizer aquele tipo não nos deixou festejar. Bom, mas mais grave do que isso, é que eu acho que o Primeiro-Ministro tem um problema de consciência. Sabe porquê? Porque ele é assíduo frequentador do camarote presidencial do Estádio da Luz. O Primeiro-Ministro é adepto, confesso, do Benfica. Ora, imagina o que era para a opinião pública, nomeadamente para a nação sportinguista, um Primeiro-Ministro que é adepto do Benfica, confesso adepto do Benfica, que frequenta o camarote presidencial, ele e o amigo dele, Mário Centeno, virem dizer uma coisa muito simples. Olha, aquele gajo está com dor de cotovelo. Por isso é que ele não deixa o Sporting celebrar e por isso é que mandou a polícia fazer uma carga sobre os adeptos. Percebe? Isto foi aquilo que se passou. O Governo aliou-se do problema porque tinha receio que esta brincadeira, que podia correr mal, pudesse custar popularidade. Número 1. Número 2. Não fez a prevenção exatamente pela mesma razão. E nós estamos entregues a isto. E agora a conclusão que nós tiramos como cidadãos comuns é somente esta. Espera aí, eu não posso ir a um teatro sem um teste. Eu não pude abrir restaurantes, hotéis e o diabo a quatro nos últimos meses. Eu não pude ir a concertos. Eu não pude andar na rua. Não pude mudar de concelho. Eu não consegui ver familiares meus, percebe, durante meses. Fora de Lisboa. Está a ver? E, no entanto, para aquela malta, para o mundo do futebol, isto não tem nada a ver com o Sporting, aplica-se a todo o mundo do futebol. Para o mundo do futebol, há excedências que dão jeito. Do ponto de vista de popularidade, desculpe lá, isto é inadmissível num Estado de Direito. Ok?
Bom, está aqui a explicação porque é que eu acho que aconteceram aquelas coisas todas. Ninguém tinha interesse em criar chatice do ponto de vista de imagem e do ponto de vista de popularidade. Ora, um Estado não se gera assim. Bom, já agora, você vai ver que a culpa vai morrer solteira. E já agora que se vai ver que, se der jeito, vão acusar todos, menos aqueles que são responsáveis. Já agora, deixe-me dizer, e para finalizar, deixe-me só dizer uma coisa. A polícia é a menos culpada disto tudo. Está a perceber? Porque a Polícia Municipal e a PSP segue ordens de cima. Está a ver? Ou seja, eles fazem aquilo que o Estado manda fazer. A não ser quando são situações já em flagrante delito que a polícia tem que intervir. Aí não é preciso consultar ministro nenhum. Agora, de resto, isto depende sempre do ministro. E isto é que está aqui em causa. Bom, e já agora, eu termino esta história toda dizendo uma coisa. O senhor Primeiro-Ministro não tem vergonha, percebe? Porque ontem questionado o Parlamento, e muito bem questionado por deputados de todas as bancadas, ou melhor, não foi todas as bancadas, tem o desplante de dizer assim, não, mas tomara eu que o problema fosse o Ministro da Administração Interna. Espera aí, não é mesmo. Não é? Porque nós temos os piores exemplos deste senhor no poder, nos últimos anos, não é? Temos situações gravíssimas. Está recordado? Quer que eu vá para trás? Olha, a última delas é a história do CEF. Lá vem mais uma reforma do CEF, que não é reforma porra nenhuma, é piorar o CEF. Um ministro que está numa situação destas, ouvir um primeiro-ministro dizer que tem um ministro excelente, desculpe, ele está farto de saber que o ministro não é excelente, está farto de saber que o ministro lhe dá jeito e está farto de saber que o ministro é amigo dele, desde os tempos da faculdade. E, portanto, isto é que conta aqui. É um insulto aos portugueses ouvir um primeiro-ministro dizer que tem um ministro excelente, um ministro responsável por estas botadas todas. Ponto seguinte. Já agora, como já percebeu, isto aqui não é só o Marcelo a querer agulhar a oposição. Marcelo está mesmo incomodado com Marcelo. Aliás, perdão, António Costa está mesmo incomodado com Marcelo Rebelo de Sousa. E mais, quando você se recorda, Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro a intervir a dizer que tinha que haver responsabilidades políticas, tinha que haver responsabilidades naquele caso, não é? E a verdade é muito simples, é que o Primeiro-Ministro está incomodado não só com a oposição que pediu a demissão do Ministro Eduardo Cabrita, mas está incomodado com o Presidente da República. Tu já percebeu que, embora o Presidente da República não tenha tido coragem de dizer em público que devia haver demissão de Eduardo Cabrita, passou esta mensagem que é, tem de haver responsabilidades políticas neste caso. Bom, ponto seguinte, e aproximamos rapidamente do final disto, já estamos com 17 minutos, o Presidente do Tribunal de Contas foi ao Parlamento e disse umas coisas muito interessantes. Bom, o Tribunal de Contas cometeu um erro, desvalorizou aquilo que é o poder que Bruxelas, sobretudo o BCE, tem na regulação de banca. Mas há uma coisa muito importante na declaração do Presidente do Tribunal de Contas no Parlamento. O Presidente do DDC disse uma coisa muito importante. Olha, aquilo evitou um problema, vender o novo banco como se vendeu. Evitou um problema sistémico ao setor financeiro? Evitou. Mas uma coisa muito importante, conseguiu fugir às rasteiras do deputado João Paulo Correia, do PS, como sabe, eu chamo-o aqui habitualmente freteiro, não é? E outra coisa muito importante, virou-se e disse preto no branco, quero ver o que é que ele disse, preto no branco, ok? A venda teve impacto nas contas públicas, ok? Que é uma coisa que o Governo anda a desmentir há muito tempo. E diz mais, contra factos não há argumentos. Olha, palmas para o Tribunal de Contas e para o seu Presidente, que é preciso coragem para dizer estas coisas. E mais uma coisa importante, ouvir o Primeiro-Ministro dizer que o Fundo de Resolução vai devolver, aliás, que o Estado vai devolver o dinheiro que emprestou ao Fundo de Resolução, isto é gozar com os portugueses. E vou-lhe dizer uma coisa, eu sou crítico do Rui Rio, mas a forma como ele respondeu ontem ao Primeiro-Ministro, quando as galinhas tiverem dentes, olha, foi em cheio, foi na mousse. E já agora, para terminar, só mais um ponto, a Jerónimo Martins dizia ontem ao seu Presidente, esteve 4 anos à espera de uma autorização para fazer uma fábrica de leite. Ouviu? 4 anos. Este é o Governo, este é o Estado, este é o país que diz que quer investimento estrangeiro, este é o país que diz que quer investimento. Dificulta a vida às empresas. Sabe qual é que foi a maior parte pior razão para esta espera e para este atraso? Eu explico-lhe. Burocracia. O Estado cria serviços para servir a si mesmo, não para servir as empresas nem os cidadãos. Eles fazem este serviço para responder àquele serviço e não a quem está do outro lado. Ouviu bem? 4 anos para fazer uma fábrica de leite. Está a perceber porque é que você é pobre? Está a perceber porque é que nós somos pobres em Portugal? E está a perceber porque é que vamos ficar ainda mais pobres? E já agora, está a perceber porque é que daqui a 5 anos você está na cauda da Europa? Eu explico-lhe.
está a perceber porque é que você tem 60% dos portugueses ganham menos de 800 euros? É por causa das coisas como destas. E não esqueça que você vota nisto, porque isto quem faz são os governos em que a gente vota. Bom, cheguei ao final da conversa de hoje, quero agradecer às 7.700 pessoas que estavam em direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Quero recordar o aviso há bocadinho, não sei ainda se vamos ter think tank por volta das 18 horas, por motivos que nos escapam. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.